Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui para comentar o episódio 5 da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, que se você assistiu até o final neste episódio, assistiu ao preview, você sabe que a gente tá na beira de algo muito importante, que eu venho falando aqui no canal que vai ser assim de explodir cabeças, o começo de um grande segredo a ser revelado. Se você não tem ideia de que algo muito impressionante te aguarda porque você ainda não me assiste, não é inscrito aqui no canal, portanto se inscreva para acompanhar mais vídeos de Shingeki, tem do mangá, tem do anime, tem teorias, tem tudo o que você precisar. E já deixa aquele seu like e o seu comentário se você gosta do canal, se você gosta do meu conteúdo, do que eu faço, porque assim o YouTube entende que o meu canal é relevante. Portanto, deixa aí embaixo, YouTube, eu quero mais Gabi, quero ver Gabi, me notifica para que a gente consiga fazer os vídeos chegarem até você. Antes de falarmos do detalhe do hype ao fim do episódio, vamos falar de cada mínimo detalhe deste episódio, ou pelo menos os mais relevantes, para que você fique totalmente preparado para o que vem por aí. Então, vamos lá. Paramos no último episódio, exatamente onde começamos agora. Julgamento do Erwin, que na verdade já tinha sentença definida, não é mesmo? Ele seria mandado para a morte, o seu local ali de execução já estava sendo preparado em praça pública e tropa de exploração seria dissolvida, sob várias alegações falsas. Eles teriam assassinado Reeves, eles teriam comandado um sequestro falso do Eren simplesmente porque eles não queriam dar para o governo ali o poder de um titã que é desconhecido e pode ser perigoso. Não pode tudo ficar na mão apenas da tropa de exploração. Uma grave violação a um estatuto muito importante da humanidade. Você não pode colocar os seus desejos egoístas acima do bem-estar da humanidade. Isso é muito importante, passível de morte. Portanto, Erwin quer falar alguma coisa? Quer dizer algo antes da sua sentença, que vai ser de morte, não é mesmo? Todo mundo sabe? Sim. Erwin começa a falar, e aí a gente começa a ver as pequenas estruturas do tal plano, ou pelo menos da tal combinação que ele tinha feito com o Pixis, já tinha deixado claro para o Nile no episódio passado. Ele fala como a tropa de exploração é muito importante, isso a gente já sabe, que eles são a lança da humanidade, porque eles atacam, não ficam esperando apenas a tragédia acontecer, e se acontecer a tragédia, a muralha Rose for invadida, e este é o ponto muito importante da fala do Erwin nessa hora, porque ele coloca, se invadirem a muralha Rose, entrarem os titãs, o que acontece com a humanidade? Ela recua de novo, ela fica ali dentro da muralha Sina, a menorzinha, e não vai ter recursos, inclusive porque a gente acabou de ter um alarme falso de buraco da muralha Rose na temporada passada, com poucos recursos, muitas pessoas, um local resumido, uma situação de desespero que pode acontecer, guerra civil, quem vai lutar contra os titãs se não existe a tropa? Só que ali os governantes não querem saber disso, não é mesmo? O rei falso ali tranquilão, quietinho, depois você entende que na verdade ele estava apenas dormindo, enfim, todos eles não querem saber de nenhum argumento do Erwin. Vai acontecer o que a gente quer que aconteça, vai acabar a tropa e é isso mesmo. E aí eles perguntam para Pixis, Pixis, você, comandante das tropas estacionárias, ou em algumas legendas da guarnição, você já lutou ao lado da tropa de exploração, você está alinhado com eles? Você está alinhado com o Erwin? E Pixis diz que não. Aí nessa hora você pode ter pensado, meu Deus, Pixis traíra? Ele tinha algum plano com o Erwin? Naio não tá entendendo nada. Será que ele então deixou o Erwin de lado? Não era bem isso. Erwin e Pixis articularam um plano que era simplesmente dar um alarme falso de buraco na muralha Rose, de titãs entrando, e surgia a necessidade então do que? Vamos trazer a população e colocar dentro da muralha Sina? Só que você lembra que o Erwin cantou a pedra de que se isso acontecesse ia vir a guerra civil, não é mesmo? Sim, e os governantes prestaram atenção nessa parte, e o que eles falam? Pixis, não, vocês não vão deixar ninguém entrar na muralha Sina. Pessoal da muralha Rose que se virem, fiquem lá. Por quê? Porque senão vai haver a guerra civil, vai ter muitas mortes, não dá certo. E aí o Nile fala, não, mas eu sou de lá, as pessoas estão lá, não podemos abandonar. E os comandantes egoístamente se recusam a ajudar aquelas pessoas. Inclusive tem uma fala muito interessante ali entre o pessoal ali do governo dizendo que não, tá tudo certo, vamos fazer isso mesmo, fechar as muralhas, porque a gente já encontrou o poder. Só falta o recipiente tomar este poder. E aí, gente, eu não vou falar com todas as letras, mas até o final desse episódio você já consegue supor o que se refere a cada uma dessas coisas. Poder, é claro que é o Eren. E o que é recipiente tomar o poder? Vai pensando até o fim das explicações, você vai me dizer no comentário o que isso significa. Só que o alarme era falso, tudo aquilo era um teste. Erwin articulou com Pixis o seguinte, você não sabe se é justo ficar ao meu lado. Portanto, vamos ver como o governo reagiria na hora de salvar a população ou salvar a bunda deles. E eles escolheram o quê? Salvar as suas bundas. Por isso, Pixis e depois primeiro-ministro Zachary surgem e fazem com que o golpe de estado aconteça. A galera é presa, inclusive o rei
falso ali que tava dormindo, prestando atenção em absolutamente nada, e começa este golpe militar em Shingeki, que na verdade a gente vê depois que não tem intenções de se manter como militares no governo. Eles têm história, eles deixam claro que há alguém da verdadeira família real que viria a assumir o poder. A galera da polícia militar do interior foi toda ali contida, só lembrando, entretanto, que quem da polícia militar do interior está lá junto, onde quer que esteja Rod Heiss. Muito bem lembrado por Levi, no momento em que duas figuras estão se aproximando do grupo dele. A gente terminou o episódio passado com isso, no final das contas era apenas Hanji e mais uma pessoa do seu esquadrão. No mangá fica claro que a Hanji encontra o grupo do Levi no local exato, porque a Hit e o Marlo que levam eles até lá. No anime não acharam necessário incluir os dois mais nenhuma vez, mas o fato é que a Hanji vai lá e explica, fala que o golpe deu certo. No anime fica claro que foi o Flegel que fez uma super pressão agora no lugar do seu pai, ele assumiu a sua posição, e o Flegel, mais o jornalista mais novo, que ainda tem mais ambições, sonhos e utopias, conseguem convencer ali o jornalista-chefe a noticiar a verdade toda. O que eles presenciaram no episódio passado sobre a mentira que a polícia militar inventou, sobre o falso assassinato cometido pela tropa de exploração, que na verdade foi a própria polícia que fez, o sequestro do Eren, que de fato aconteceu e foi feito pela polícia, mandados pelo governo também, tudo isso precisava ser noticiado, além, é claro, da posição de um rei falso, Fritz, que na verdade era um fantoche representado para a população, e agora surgia a emergência de um controle pelos militares para que o novo rei de fato aparecesse. Ou rainha, não é mesmo? Todos os jovenzinhos da tropa ali comemoram, Levi não demonstra nenhuma reação, ele na verdade é bem sério ao dizer pra Hanji, antes de tudo, que ele perdeu 3 pessoas que ela cedeu pra missão dele na verdade, desculpa por isso, e agora como eles fazem? O Kenny tá em algum lugar com o Rod, Historia e Eren. Como que eles vão atrás deles? Como que eles encontram? E aí surge então Hanji com um livrozinho que em episódios passados apenas foi mostrado rapidamente que Erwin estava lendo e achou uma informação muito importante sobre as terras da família Heiss. E o que estava naquele livro então? Existiam detalhes importantes sobre a família Heiss 5 anos antes, quando aconteceu então a invasão, o buraco na Muralha Maria, surgiu o Titã Colossal, o Titã Blindado, toda a tragédia, um caos dentro das muralhas. E parece que naquela época a família de Rod Heiss, que tinha 5 filhos, estavam todos eles, esposa inclusive, reunidos na capela da família, uma capela de muitos anos. E o que aconteceu foi que naquela noite, todos rezando, surgiram assaltantes então lá dentro da capela, queimaram tudo e o único que sobreviveu foi Rod Heiss. E o único também que viu esses caras que fizeram essa tragédia toda. E alguns dias depois disso, o que ele fez? Justamente foi aquele momento em que ele foi atrás de Historia, da sua mãe. Toda a tragédia aconteceu que a gente já viu, né? Que Historia viu sua mãe, que a renegava, morrer na sua frente. Depois ela foi enviada sob nova identidade, Crystalens, para uma nova vida ali na tropa e tudo aconteceu como a gente sabe. Porque só o Rod sobreviveu, só o Rod viu os bandidos, porque o Rod gastou tanto dinheiro depois reconstruindo essa capela, porque tanta importância. Muitos segredos ainda envolvem essa família. Outro detalhe é que a capela, que teria sido destruída por bandidos, tem muita pedra. Como que os bandidos teriam tido tempo para destruir aquilo tudo? E, claramente, essa capela também do incidente não é a mesma capela subterrânea que aparece na cartela e depois nas últimas cenas. E eu vou dar pra vocês uma informação que foi dada neste episódio, naquela cartela que surge ali na metade do episódio, tudo que você muitas vezes pode ignorar, mas que é cheia de informações muito importantes. Lá fala de uma capela subterrânea, um local em que ao longo de várias gerações o poder da família real seria transmitido. Essa capela teria paredes compostas de um material muito brilhante e que possivelmente seria formado por alguma forma de poder de titãs. E aí, você vê neste mesmo episódio esse local, essa capela subterrânea, que é usada como local de transmissão de poderes da família real, e lá está amarrado em cima de um local ali Eren Yeager, este local que foi mostrado em um dos posters de divulgação dessa temporada, este local em que muitas coisas importantes vão acontecer e começar a acontecer a partir do próximo episódio. Eren aparece primeiramente desacordado e tendo um sonho estranho com uma garota que a gente viu neste episódio, que era a filha mais velha de Rod Heiss, Frida Heiss. Por que Eren teria um sonho com essa pessoa? Ele conhecia Frida?
que você acha? E quando o Eren desperta, ele vê uma Historia se aproximando dele com um vestido branco comprido e acaba. E aí a gente vê o preview. Mas antes de falarmos do preview, algumas outras informações ainda importantes pra gente pensar. Primeiro, soldados estão sendo mobilizados para irem até as terras do Rod Reiss. Porém, ainda pode ser muito tarde para o que vai acontecer. A gente vê que claramente ele está amarrado, impedido de se ferir de qualquer maneira, de se transformar em titã, e ele é um poder aguardando um novo recipiente para então receber o seu poder de titã. Qual é esse recipiente? Lá a gente só tem Rod, Historia sobre um traje meio estranho ali, diferente, e Kenny Ackerman teoricamente está lá também. Então, Historia seria um recipiente? Como que ela vai conseguir engolir Eren? Se até onde a gente sabe, como o próprio Armin ali fica pensando, tem que ser um titã daqueles irracionais para conseguir engolir alguém que tem o poder de um titã desses que pensam e conseguir o seu poder. E mais, a gente já fez esse questionamento no meu vídeo de resumo, já fez esse questionamento em outros episódios dessa temporada, se uma pessoa necessariamente precisa engolir outra que tem o poder de um titã para se tornar um titã racional como Eren, por exemplo. Como que o Eren conseguiu o seu poder? Como que ele virou titã? Quem que ele engoliu? Você sabe como isso aconteceu? Mas no próximo episódio você vai saber. Então fica calmo, expande a sua mente e vamos pensar como tudo isso vai acontecer. Lembrando que apesar deste golpe incrível e plano muito bem elaborado pelo Erwin, a gente viu que ele está por trás de muitos propósitos também egoístas, sim. Que o primeiro-ministro Zachary, ele fez aquilo no final das contas porque ele simplesmente não curtia a galera do governo, hora ou outra ele ia se virar contra ele, sim, ele estava ficando de saco cheio, e Erwin, na verdade, poderia até concluir que era melhor deixar tudo como estava, eles cuidavam da humanidade há muito tempo, que é melhor eles cuidarem de alguns poucos do que condenar todo mundo à extinção, já que eles não conhecem direito os poderes dos titãs, mas ele tinha um sonho desde criança, desde que o seu pai morreu por se aproximar de alguma forma de uma verdade que ele não poderia conhecer. Agora ele, Erwin, queria saber qual era a verdade. O sonho dele é descobrir mais sobre o que todos eles não sabem dos titãs. Por isso, é melhor ele viver, é melhor ele criar esse plano, mesmo que na verdade não seja assim o melhor para a humanidade. Tá decepcionado com Erwin ou ele fez certo? Sobre preview, finalmente, a gente continua vendo esta capela subterrânea, este mundo brilhante que se assemelha muito ao cristal da própria Annie. Vemos Historia chorando muito. Vemos quem? A gente vê ali o pai do Eren, Grisha Yeager, muito desesperado também dentro desta capela, claramente por causa do ambiente em que ele está em volta, e na legenda fala que Eren vai descobrir sobre o pecado imperdoável do seu pai. O que o pai dele tem a ver com isso? O pai dele sumiu há 5 anos. O pai dele está desaparecido, Eren tem apenas alguns flashes e lembranças ali. O que você acha que tudo isso tem a ver? Eu estou muito ansiosa pra você descobrir essa verdade, mas quero palpites e cuidado com spoilers aqui no comentário. Pra finalizar também temos uma cena aí de Historia novinha com Frida, as duas interagindo, se divertindo, lembrando que Frida, agora que você já sabe que ela se chama Frida Reiss, aparece tanto na abertura dessa temporada como no encerramento. Portanto, ela não é qualquer uma, com certeza ela tem uma importância ainda nesses segredos que começarão a ser revelados no próximo episódio, que se chama Pecado. Tá ansioso? Tá ansiosa? Quer saber o que vem por aí? Então me conta, fala o que você tá achando, porque agora as coisas vão começar a esquentar. Você quer ver Titã? Então episódio que vem você vai ver. Se prepara, só se prepara. Deixa o seu like aí pra me ajudar, por favor, comenta aqui embaixo, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!